Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo de anco, que é doce de feijão. E vamos fazer doce de feijão carioquinha. E está comigo aqui a minha mãe. E é ela que vai me ajudar. Mãe, dá um oi pro pessoal. Oi, estou aqui. Eu sou mãe da Carioca e eu fui convidada para estar perto dela e estou aqui na frente. Tá feliz, mãe? Estou feliz. Ela tem 90 anos, é super ativa, cuida da horta, acorda muito cedo, faz o nosso almoço, prepara a nossa janta também e ainda costura para as bisnetas. Então ela é super ativa e cuida do meu pai, que é a tarefa mais difícil. Você já é inscrito no canal? Se ainda não é, por favor se inscrevam e também ative o sininho. E também considere a possibilidade de ser um apoiador do canal. Agradeço de coração, muito obrigada. Vamos ver os utensílios que vamos precisar. Precisamos de muitos vasilhames grandes. Eu estou fazendo aqui 1 quilo de feijão, que já está cozido, né? Vamos precisar de uma peneira, qualquer peneira de cozinha. Eu gosto dessa, pode ser dessa também, pode ser as de plástico. Vai precisar de tigelas grandes. E uma panela, essa panela não é grande o suficiente, mas eu só tenho essa e nós vamos fazer. E eu vou também ajudar com uma outra panela para poder apurar mais rápido no fogão. É preciso ser uma panela de fundo grosso, lateral também uma panela grossa. E quando ficar pronto, eu preciso logo retirar de lá da panela quente e colocar numa travessa assim. Esse doce de feijão que nós fazemos pode ser com feijão azuki, normalmente se faz com feijão azuki, ou com feijão carioquinha ou feijão branco, também é possível fazer. É muito comum na culinária japonesa, na culinária oriental. Ela é usada assim muito no Japão. Todas as sobremesas, sorvetes, tanta coisa que eles fazem à base de azuki. E também utilizam muito o bolinho de arroz, que é o mochi. Aqui no Brasil é mais comum de encontrarmos o manju, que é o bolinho feito de trigo, mas o recheio é de doce de feijão. Também o recheio do mochi é doce de feijão. Botamochi ou ohagi, que é também feito com arroz e esse doce de feijão. Os brasileiros comem arroz e feijão no prato. Os japoneses comem arroz e feijão também, comem muito arroz com feijão, mas de outra forma. Também o anpan é um pão recheado com anko. Tem o doce que se chama yokan. Ele é feito também com anko. Ou podemos simplesmente passar no pão essa pasta, que é uma pasta, né, que fica esse doce, passar no pão e comer, muito gostoso também. Então vamos aprender hoje a fazê-lo. Esse feijão ele já foi deixado no demolho por a noite inteira e foi cozido normalmente como você cozinha o feijão para preparar. E agora nós vamos fazer o doce com ele. Tem uma diferença em relação ao feijão azuki. Mãe, qual que é a principal diferença desse feijão, fazer o anko com esse feijão e fazer o anko com o feijão azuki? A diferença é que o feijão azuki ele é mais fácil de cozinhar e ela não é grudenta, então sempre é mais fácil de trabalhar, fazer anko com azuki. Agora o feijão carioca, ele tem uma liga assim, o caldo é grosso, né? Então ele é bem difícil de fazer a massa dele, tirar a casca. Tirar essa cremosidade, né, que tem. Essa cremosidade. Uhum. E por isso que a gente tem que lavar mais uma vez a mais do que azuki.
mais que uma vez. Mais que uma Muitas vez. vezes Com mais. bastante água, né? Isso. Para tirar essa cremosidade. A principal dica, então, é essa. E também eu gosto de fazer porque ela fica um cor mais leve, eu acho. E eu gosto muito desse manju feito com feijão, cor de feijão. Muita gente gosta, acha melhor. E também é mais barato, a gente pode encontrar em todo o Brasil. Né? Não tem a dificuldade que é de encontrar o azuki. Então vamos aprender. Eu separei aqui 750 gramas de açúcar. Vamos ver se nós vamos necessitar de usar todo ele. Eu vou colocar um pouco de água aqui agora, inicialmente, para tirar o excesso de líquido que tem aqui, dessa viscosidade extrema do feijão. Agora vamos começar a amassar. Eu estou amassando aqui com o propósito de tirar o conteúdo de dentro do feijão e nós vamos retirar a casca e jogar fora. Então só a massa do feijão que me interessa nesse momento. Acho que é bom agora lavar, né, mãe? Depois continua de novo, porque aí já fica mais leve. Por que não pode bater no liquidificador? Porque fica tudo, a massa, a casca também, né? Então estraga o sabor, fica com a casca. A massa feita de casca de feijão não é gostoso. É que tá cheio embaixo. Querendo. Aquele já posso pôr aqui no saco, né? Tá. Colocamos aquela parte já coada nesse saco, mas nós estamos percebendo que está passando, os poros desse saco são muito ralos, e então vamos ter que colocar nesse pano mais fechado para poder reter outra parte aqui daquele líquido, né, mãe? Porque a maior parte ele filtrou, tá ali. Agora a outra parte, antes de jogar, que tá assim, olha, dá para perceber que tá passando a massinha do feijão. Então vamos coar nessa malha mais fina. Então vamos filtrar em 2 etapas. Aqui amassei bastante esse feijão. Vou colocar mais água aqui. Mas não precisa ficar erguido, né? Acho que passa. Senão, no final do processo, vamos estar super cansadas aqui, nós duas. Vocês estão vendo, não é fácil sozinha, é meio difícil fazer isso. Eu tô olhando esse feijão. Esses que não amassaram são meio duros, mas estava tão bem cozido o feijão, mas tem alguns que estão mais duros. Aí vou jogar água aqui, mãe.
Aqui vocês podem perceber que tá até difícil de passar aqui por esse saco, que ele ainda tá muito viscoso assim, olha. Então nós temos que pôr mais água aqui. Já conseguimos tirar de lá, agora vamos trabalhar aqui. Vamos ver, vamos testar esse saquinho. Pra gente ter noção se tá passando muito ou não. Esse pano aí não é muito bom, né? É fechado demais a malha. Mas tá bom, porque... O outro é ralo demais, esse daí é muito. Acha que esse daqui tem que lavar ainda, mãe? Acho que não. Então pode apertar mais para tirar. Quer sentir como é que tá? Tá bom? Tá bom, é só espremer. Aqui nós pudemos então recolher a massa do feijão e agora vamos para o fogão para nós apurarmos esse doce. Vai pesar? Vou dar uma pesada, né? E misturar com açúcar, né? Nós utilizamos 7 litros de água nesse processo agora. É muita água. 7 litros. Olha que massa lisa, bonita. Um quilo 250. 1,250 kg. E eu vou usar os 750 gramas de açúcar. Aqui eu estou com a metade da massa. A outra metade vai ficar ainda esperando. E todo o açúcar. 750 gramas. Vamos colocar aqui. Tudo, né, mãe? Não, depois de misturar. Depois que ela vai derreter. Quando o açúcar derreter, eu vou dividir em 2 panelas para a gente agilizar. Isso aqui é uma dica muito importante. Toda vez que a gente faz esses doces assim, que tem que apurar no fogo, começa a pular o açúcar quente aqui da panela e a gente começa a queimar tudo por aqui. Derrete o açúcar, né? Então, para fazer o ancô, o macete é colocar só a metade da massa e todo o açúcar. Liguei o fogo. Aí nós vamos misturando no fogo. Misturando. Até chegar quase naquele ponto do brigadeiro. Quando nós começarmos a enxergar o fundo da panela, aí então nós vamos colocar a segunda parte da massa. Quero mostrar aqui o ponto, o momento em que nós vamos colocar a outra parte da massa. Vocês percebem que quando eu passo aqui já começo a enxergar um pouco do fundo, mas o problema é que já está começando a pular, saltar. Como que fala isso? Não sei, está começando a querer me queimar. Borbulhando. Então agora é a hora de colocar esse restante da massa. Como está ficando muito pesado aqui para eu misturar, nós vamos dividir em 2 panelas. Já está bem misturado aqui. Já está chegando no ponto. O meu também já está chegando no ponto de desligar, quer ver?
Eu vou mostrar. A massa, ela começa a soltar do fundo. Ele fica leve, assim, saindo, tá vendo? Que ele sai. Se eu inclinar a panela, olha, ela cai. Isso aqui é ponto do brigadeiro. Ó, o barulho que faz essa panela. Então, igual aqui também, né? É. Então vamos desligar. No brigadeiro ainda deixa mais 1 minuto. Agora, logo em seguida, nós vamos tirar da panela, mas vamos continuar mexendo. Vamos colocar na travessa, deixar esfriar e fazer bolinhas para fazer o manju. Ou comer com pão amanhã cedo no café da manhã. Aqui eu estou com o doce já enroladinho, pronto para usarmos. Então a consistência dela, da forma como nós fizemos, foi super certo, deu bom. Eu pude fazer as bolinhas perfeitamente e já está congelado para nós fazermos o outro doce que se chama manju. Este foi o vídeo de como fazer anco com o feijão carioquinha. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Com esse feijão e também do moti, que é o bolinho de feijão, de arroz. Esse pano aí não é muito bom, né? É fechado demais a malha. Mas tá bom. O outro é ralo demais, esse daí é muito. Não, para tirar bem aqui. Bom, aqui nós conseguimos então aqui salvar. Olha lá. Nós vamos colocar o restante da massa. Eu vou repetir essa parte de novo. Guarda isso aqui e faz um feijão especial para quem precisa de fibra.